Oi, vamos falar daquilo. A janelinha mais linda. Mulherada, vocês não têm noção da comoção que foi aquele meu vídeo falando sobre a liberação da laqueadura. Um vídeo inocente daquele puramente informativo. Eu realmente não esperava que alguém fosse criticar. Mas adivinha de onde vieram as críticas? Aham, homens. Para alguns deles, por estranho que pareça, é uma coisa assim muito alien a ideia de que a mulher deveria poder decidir se quer ter filhos ou não e fazer algo a respeito disso, cirurgicamente, sem autorização do homem. Nossa, mas como que pode decidir uma coisa assim sem pedir opinião do parceiro? Querido, opinião é muito diferente de autorização expressa, por escrito. Se consegue ver isso? Porque no final, ter um filho é uma decisão muito individual. Não importa o quanto você queira, você não pode obrigar o seu parceiro a querer a mesma coisa. E claro, óbvio que a partir daí você pode decidir partir para outra. Se quer muito ter um filho, sua esposa não quer, vai procurar alguém que queira. Até aí eu tô contigo. Agora, a mulher fica num estado de suspense a vida inteira por uma coisa que ela já decidiu que não quer para ela mesma? Ai, não dá. Mas assim, são muitas nuances e muitas camadas, né? Porque se a gente for analisar certinho, a paternidade é opcional. A maternidade é que é compulsória no nosso país. Ok, o genitor é obrigado a pagar pensão, mas ele não é obrigado a ser pai. A sociedade não espera isso dele. Tanto que é super fácil ganhar o título de pai fenomenal só fazendo o básico de cuidar de uma criança. Enquanto com as mães, os erros costumam ser apontados e julgados e os acertos ignorados, tratados como mais um dia comum, com os homens é justamente o contrário. Os erros são, isso não é nada, normal, né? Acontece. E qualquer acerto, nossa, que pai, que pai. Antes que venham os comentários, Ai, mas nem todo homem. Ai, mas nem toda mulher. bom senso, né, gente? Eu tô fazendo uma generalização, eu tô pegando pela média porque é a única forma de falar sobre um tema geral. Então eu não tô falando de você, não tô falando do seu caso específico. Se você tem um pai super participativo, um marido parceiraço que tá ali junto na trincheira, cara, parabéns, que bom pra vocês, fico feliz. E nossa, benza a Deus que a maioria fosse assim. Mas não é, infelizmente. Depois que uma mulher engravida no Brasil, a maternidade é compulsória. Quer dizer, depende da classe social, depende do interesse do pai em ter um filho, né? Porque se for alguém mais abastado, manda fazer um passeio aí num navio, manda para um país vizinho e ela volta desgrávida. Mas sem esse tipo de recursos, sem esse tipo de possibilidade, a maternidade é compulsória. Quando as pessoas vão discutir sobre isso, invariavelmente vem à tona o assunto da adoção, colocar o bebê para adoção, tem muita gente querendo adotar. E o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque a gente sabe que é um sistema moroso, burocrático, cheio de falhas e que até o bebê achar uma família que o queira, se achar uma família que o queira, né? Porque tem muitos critérios para que essa criança seja desejável, ela vai ficar sob a tutela do Estado, ela vai entrar no sistema de adoção, vai ficar em orfanatos, sofrer não sei de que formas. E se por outro lado a mulher que engravidou sem planejamento resolve ficar com o bebê, preocupada com essa situação e também por medo de ser julgada, porque sim, é julgada. Então ela fica. Vou ter um menino. Mas ela não tem estrutura para isso. Ela não tem maturidade para isso. Ela não tem nem vontade para isso. Ela não tá com as finanças em ordem pro desafio de ser mãe, para ficar não sei quanto tempo vai ser necessário com esse bebê em casa, para talvez não ser recolocada no mercado de trabalho, porque a situação é essa. Por lei, a gente tem que voltar, a gente tem que manter o emprego, mas na realidade as coisas não são bem assim. Ela não tem o suporte emocional e financeiro para ficar em casa e amamentar, e ela também não tem o suporte financeiro para colocar a criança num hotelzinho, numa escolinha, numa creche e comprar latas e latas de fórmula. Ah, mas o Estado oferece, tem de graça. Outra vez, eu vou ter que falar de novo da incompetência do Estado, do quanto o sistema é falho, do quanto falta, do quanto na lei tá bonito, mas na prática não é assim. É por isso que eu fico puta com o homem querendo ratear, porque agora a mulher pode fazer laqueadura sem pedir. Eu tô costurando uns assuntos aqui para entrar no mérito do ressentimento materno. E esse ressentimento
definitivamente não é exclusividade de quem não tinha planejado ou realmente não queria ter filho. Eu acho que boa parte, para não dizer todas as mães, passam por isso. Tá bom, Suzana, você não todas. 99,9% das mulheres se ressentem com o homem, com o genitor, em função da maternidade, em algum momento. Eu também senti isso. E olha que meu marido é um parceiraço. A gente combinou muito certinho como seria, quem iria fazer o quê. Mas ainda assim, na hora do vamos ver, na prática, no dia a dia, na exaustão da rotina, muitas vezes eu me senti injustiçada. Eu senti que a coisa estava desequilibrada, que a minha carga estava excessivamente maior. Porque não é só um fator, gente, não é só a carga gigantesca de tarefas, de novas funções para assimilar e executar sem dormir direito. Para a mulher, tudo muda. O corpo muda. A gente carregou esse ser no nosso ventre. Isso causou mudanças no nosso corpo inteiro. O corpo do homem continua normal. Não tem nada no externo dele dizendo que ele é pai. Se ele não contar, não tem como alguém saber. O sono da mãe fica um caos, fica um lixo. E claro, muitos homens acordam, participam, tentam fazer o que podem, mas na real o grosso mesmo do trabalho fica para a mulher, especialmente se ela amamenta. Em muitos casos, como foi também o meu caso, o raciocínio é: o meu marido precisa dormir, precisa descansar, porque amanhã ele precisa estar apto para trabalhar e trazer o nosso sustento. Só que o dia amanhece, o marido vai trabalhar e você ainda não parou de trabalhar. E você não vai parar de trabalhar. E tem casa, e tem roupa do bebê, tem que amamentar, e tem que cuidar do bebê, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos pets, tem que fazer comida. Gente, é incrível o quanto parece ridículo para quem nunca passou por isso. Parece uma coisa fácil falando. Mas só quem já viveu, só quem já foi mãe, só quem já passou por esses primeiros meses, pelo primeiro ano, sabe o quanto é desafiador o primeiro ano da maternidade, o quanto tem mudanças, o quanto é exaustivo, completamente exaustivo. E entendam que eu tô falando isso de um lugar muito privilegiado. A maternidade foi para mim e continua sendo uma delícia, uma coisa que eu queria, uma coisa que eu me programei, que eu estudei, uma coisa que eu me deliciei, um universo que eu amei entrar, mergulhar, curtir, que eu tinha o pai do meu filho presente, sem me cobrar nada, provendo para nossa casa, me dando todo o suporte, toda a estrutura para eu fazer o que eu precisava fazer. E ainda assim não tem como, não tem condições de falar que é uma coisa fácil. É difícil pra caramba. Editando o vídeo aqui, refletindo o quanto realmente a minha gestação e o meu puerpério foram privilegiados. Gente, nem baby blues eu tive. Eu não tive depressão pós-parto. A minha gestação foi super saudável. Eu não tive nem enjoos, eu engordei super pouco. Uma semana depois eu tava usando as mesmas roupas. E eu não tô falando isso pra falar, nossa, que demais. Não, gente. O que eu tô falando é que foi muito tranquilo e ainda assim foi difícil pra caramba o primeiro ano. Foi difícil pra caramba me habituar a tudo que precisava ser feito ao mesmo tempo. Agora, imagina para quem não tem os mesmos privilégios, para quem não tem a mesma condição, para quem não pode ficar em casa com o filho, para quem não tá tranquila, para quem tem problemas de saúde, para quem não tem uma estrutura familiar para ajudar. Então é muito fácil entender de onde vem esse ressentimento. A vida social dos homens continua intacta, a mesma. Ele consegue sair para tomar uma cervejinha com os amigos amigos continuam chamando ele para fazer as coisas, para jogar bola, para jogar videogame, para sair, para viajar, para pescaria. A mulher muitas vezes fica isolada, sozinha. Ou ela se relaciona com outras mães que têm o filho mais ou menos na mesma idade, ou ela fica lá, naquele mundinho dela, na bolha dela, com as dificuldades dela, com os grilos da cabeça dela. Imagine a mãe de uma criança pequena falar pro pai que vai passar o fim de semana com as amigas numa casa de campo, sei lá, vão assistir filmes, comédia romântica e tomar uns vinhos. Quantas de vocês conseguem afirmar que seria uma coisa super tranquila, super de boa, natural, easy?
sem que ao menos precisasse de uma preparação gigante, de passar todos os detalhes do cuidado de um filho, passar o tutorial completo, da hora que acorda até a hora que vai dormir, o que come, o que veste, se tem lição da escola, número do médico que pode assistir, uma cuidadora de backup, se precisar de socorro, se precisar voltar pro trabalho. Mas a mãe não. A mãe tem que dar um jeito, a mãe sabe de tudo, a mãe resolve tudo. A mãe é a última trincheira. A mãe dá jeito. O pai sim consegue, num ímpeto, passar um fim de semana com os amigos numa pescaria, passar uma semana numa conferência do trabalho em outra cidade, decide no momento, no próximo já tá partindo. Por quê? Porque a mãe resolve. A carga não é igual, não tem jeito. Tem casos em que o pai é bem participativo? Tem. Tem casos que a mãe é super ausente? Tem. Mas na média, a carga é muito desigual. E isso gera um ressentimento. Se você nunca foi feminista na vida, se você não gosta desse tipo de coisa, a maternidade vai te trazer uns lapsos feministas, muito provavelmente. Aí falando disso, eu tava lembrando da notícia que rolou esses dias daquele ator, não vou falar o nome dele, não lembro na verdade, que fez aquele post sobre o divórcio nas redes sociais, que deu tanto bafafá que ele acabou apagando, né? Porque tava dando ruim pro lado dele. O backlash da mulherada foi bonito. No post, ele meio que tentou justificar a decisão do divórcio, comentando que ele já não se sentia ele mesmo, com 2 filhos pequenos. Ele tava numa rotina, assim, muito opressora, não tinha tempo pra ler um livro, pra curtir as coisas que ele gostava. Ele meio que tinha perdido a identidade. Ele tinha perdido a identidade, pecado. Que dó! Você imagina comigo se uma mulher resolve se divorciar alegando a mesma coisa e deixa os filhos sob a tutela do pai. Pensa, beleza, a gente não sabe o que rola entre 4 paredes, a gente não sabe, isso foi só o que ele falou, teve um monte de coisa que ele não falou. Ninguém é obrigado a ficar num relacionamento em que não tá mais feliz. Concordo, mas não foi isso que ele disse. Aliás, ele não precisava ter dado nenhuma justificativa. Ainda assim, por uma estranha razão, ele achou que essa explicação ia fazer sentido, que as pessoas iam se solidarizar. Me parece que tem uma falta de noção da realidade aí. Me parece. Acho que deu de assunto por hoje. Beijo e até a próxima.